Graça e paz, boa noite, como é que vocês estão? Muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. Como sempre, eu já peço para você deixar o seu like, envie o seu comentário, compartilha essa live, compartilha essa transmissão com mais amigos, gente da família, gente do condomínio, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, por promessas de esperança nas suas vidas, tá bom? Faz isso agora, dá tempo, daqui a pouco a gente vai estar pregando, dá tempo de você se ajeitar aí. Tudo isso que você faz, que a gente pede, ajuda muito o alcance e a visibilidade dos conteúdos que são produzidos aqui pela TV Viva Promessa. Legal? Então, brigadão de você estar com a gente, brigadão de você participar aqui com a gente do Promessas de Esperança. Hoje, eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: quando a gente não sabe o que fazer, quando não sabemos o que fazer. Fica aí, assiste a nossa vinheta, na sequência eu volto para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Essa é uma mensagem para crentes. Essa é uma reflexão para pessoas que de fato são crentes e insistem em ser crentes. Essa é uma mensagem para as pessoas que já oraram muito, jejuaram muito, fizeram campanhas, subiram no monte para orar, passaram madrugadas orando em propósitos por bênçãos que buscam. Enfim, essa é uma mensagem para quem precisa e precisa muito. O fato é que tanto eu quanto você, nós chegamos em momentos que são aqueles momentos que eu chamo de quando não sabemos mais o que fazer. Porque existem batalhas que a gente entra, existem lutas que a gente enfrenta, para as quais a gente se sacrifica, a gente se dedica, a gente clama, a gente ora, a gente roga a Deus e parece que mudez, parece que absolutamente nada é o que vem do céu. Parece que nenhuma resposta no horizonte, por mínima que seja, se desenha para a nossa esperança, para a nossa vida, para o nosso coração. Simplesmente não é fácil. São esses momentos que eu chamo de quando não sabemos mais o que fazer. E o que a gente faz? Eu trago essa reflexão porque, como pastor, eu tenho acompanhado muitos irmãos, muitos amigos, tanto jovens quanto pessoas da meia-idade, pessoas já na sua melhor idade. E a gente acompanha muita gente vivendo dramas diferentes, conflitos diferentes e pessoas que estão sofrendo muito e não obtêm respostas que tragam alívio, que tragam consolo, que tragam conforto para as suas almas. E é sempre muito difícil aconselhar, consolar, dar ânimo para pessoas que estão nesse tipo de vale angustiante, nesse tipo de vale sem resposta alguma, algumas declarando que estão num vale de maldição, que já não conseguem mais caminhar. Para você ter uma ideia, converso com famílias, converso com casais que chegaram nesse ponto, quando não sabemos mais o que fazer. E por quê? Alguns casais já não sabem mais o que fazer com os seus filhos. Os meus filhos, pastor, dizem eles, há anos está envolvido, está dominado, está dependente, está atolado até o pescoço em drogas, pornografia, álcool, prostituição. A gente já fez de tudo. Pastor, a gente não sabe mais o que fazer. Também converso, também aconselho, também acompanho juntamente com a minha esposa, a Rê,
cônjuges individualmente falando com a gente, que já não sabe mais o que fazer pelo seu cônjuge. Não sabe mais o que fazer porque o marido está dominado pelo boteco, pelo bar, está dominado por amizades ruins, o amigo há anos já não frequenta a casa, e propositalmente eu chamei de o amigo, porque esse cônjuge, essa esposa, diz que já não vê ele mais como companheiro, como marido, como o amor da vida dela. Também acompanhamos homens, maridos, que não sabem mais o que fazer por suas esposas, que estão envolvidas com todas as seduções deste mundo, que elas encontraram no emprego, na academia, elas encontraram nos happy hours com as amigas e já não se atentam mais para a sua casa, para os seus filhos, para as suas demandas e para o seu papel de mulher, de esposa, de companheira, de auxiliadora. São quadros de pessoas que estão vivendo exatamente isso. Quando já não sei, quando já não sabemos mais o que fazer. Eu e a Rê, por esses dias, para você ter uma ideia, a gente montou um Instagram que é específico para falar apenas, exclusivamente de casamento e família. E o foco do conteúdo nesse Instagram, que é o @edmilson.regina, todos os seguidores ali estão vendo, estão interagindo com a gente. O foco do conteúdo ali, casamento e família, é simplesmente para casais, para noivos, para namorados e solteiros. É falar com quem sonha com uma família. E é impressionante o tanto de pedido de aconselhamento, pedido de oração que tem chegado para a gente, de todo o Brasil, até do exterior. E de gente que a conclusão é o tema dessa reflexão. Quando não sabemos mais o que fazer. Essas lutas que eu disse para você são lutas algumas de 1 ano. Tem lutas de 2, tem lutas de 10 anos. Um dos casais que a gente acompanha fala em lutas que já vão para 40 anos e que a pessoa já não sabe mais o que fazer. O problema dessa geografia espiritual e emocional na nossa vida, quando não sabemos mais o que fazer, o problema difícil e doído para a gente são aqueles milhares que ficam pelo caminho. São aqueles que desistem do caminho e procuram outros caminhos para as suas vidas. Porque quando a pessoa não sabe o que fazer, ela desiste de esperar, ela desiste de orar e ela tenta dar um jeitinho. A gente tem exemplos na Bíblia de personagens que, na ansiedade de resolver o seu problema, quando ele já não sabia o que fazer, fez besteira. Exemplo, Abraão. Abraão não conseguiu esperar o filho da promessa, Isaque. E aí ele falou, vou dar um jeito. Ele não sabia o que fazer. E o jeito que Abraão deu, as consequências daquele jeito até hoje, historicamente, escatologicamente, profeticamente, o mundo inteiro enfrenta aquelas consequências. Porque a gente chega nesse ponto, eu chego nesse ponto, você já chegou nesse ponto, eu não sei mais o que fazer. Já orei, já jejuei, já busquei, já clamei, já me sacrifiquei, mas parece que nada acontece. E aí a gente tem esse quadro, essa realidade de pessoas que ficam pelo caminho. Dizem estudiosos das muitas igrejas, aqueles que estudam história das igrejas, das denominações, aqueles que têm uma preocupação eclesiástica, aqueles que têm preocupação com o crescimento, que praticamente toda denominação tem uma outra igreja fora da igreja. Exemplo, a IAP, nós temos 70 mil membros. Um exemplo, eu estou aqui dando um número médio. O que se diz é que existe uma outra IAP fora da IAP, ou seja, se eu tenho 70 mil aqui dentro, eu tenho 70 mil
que de alguma forma se afastou, se desiludiu, se decepcionou, se frustrou ou simplesmente fraquejou, caiu em tentação, escândalos, desanimou com a fé e saiu, foi embora. Era como se essa igreja que está fora, de repente, se arrependesse em um dia e de um dia para o outro nós dobrássemos o número de promessistas pelo Brasil. Desse grande contingente, tem pessoas que saíram porque estavam nesse momento, quando não sabemos mais o que fazer. E aí a pessoa cansou de orar, cansou de esperar, desistiu e foi para o mundão, e foi viver a vida, foi dar um jeitinho, mexer seus pauzinhos, dar os seus pulos para tentar resolver os seus problemas, as suas angústias, as suas frustrações, as suas perdas, as suas derrotas, os seus desejos e as suas tentações, que no ambiente da fé, simplesmente elas não conseguiam. Então é muito triste que isso aconteça. E é muito triste porque aí a gente vê realidades de alguns números que eu vou passar para você agora. Por exemplo, em 2022, ano passado, e isso que eu estou te falando é informado pela própria denominação, não é chute. Os batistas do Sul, nos Estados Unidos, eles dizem nos documentos deles que eles perderam quase 500 mil membros em 2022. Ou seja, é quase 500 mil de pessoas que deixou de frequentar, de congregar, de estar numa fé. E não é porque foi para outra denominação, não é porque mudou de igreja. Não quero mais congregar, não quero esta vida para mim mais. Dia 7 de maio, agora 2023, no Alabama, uma igreja presbiteriana, ela realizou, pasmem, o seu último culto público e fechou as portas. Quem participou? Os últimos 9 membros da igreja. Eu estou falando de uma igreja ali, esta igreja no Alabama, histórica, com 182 anos. Só que ela foi perdendo membros, gente que saiu para viver a vida. De novo, não foi para outra denominação. E essa gente sai, a igreja não consegue sustentar e manter e fecha. E faz um culto deprimente para declarar oficialmente o último capítulo da sua história. Um último dado para você. Esse fornecido por um instituto chamado Lifeway, também nos Estados Unidos, de uma última pesquisa que eles fizeram. E tem um dado entristecedor, estarrecedor, tem um dado preocupante. Em média, de 6 a 10 mil igrejas protestantes têm sido fechadas nos últimos anos nos Estados Unidos. São de 6 a 10 mil igrejas por ano que estão fechando, porque não tem membros, porque as pessoas estão desistindo, porque muita gente chegou no ponto, quando eu não sei mais o que fazer. Evidente que nós temos igrejas fortes, igrejas vibrantes, igrejas que estão crescendo. Evidente que não tem só notícia ruim. Evidente que no meio do caos, no meio desse quadro social decadente que nós vivemos, existem resistentes, existe a resistência, existe aqueles que perseveram na fé, que perseveram nos mandamentos de Deus e na fé em Jesus. Evidente que tem. E para estas igrejas, muitos destes que não têm mais um templo para congregar, muitos estão correndo para essas igrejas. Qual é o problema? O problema é que tanto cá como lá, os problemas, as decepções e as angústias continuam a acontecer na minha vida e na sua vida. O problema é que esse desafio, quando não sei o que fazer, acontece na história e na biografia de todo mundo. E aí? E aí, pastor Ed? Até agora, só notícia ruim. Tem um rei na Bíblia. Tem um rei na Bíblia que vai nos ensinar. Tem um rei na Bíblia que ele demonstra de forma prática o que fazer quando não sabemos o que fazer.
Se você está aí com a sua Bíblia, o seu aplicativo, abre no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler em nome de Jesus apenas o versículo 12. Diz assim: Ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Fecha os olhos e ora comigo. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esta hora, obrigado por esses irmãos que acompanham esta reflexão nesse instante. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo trate a nossa alma, o nosso coração e fale conosco nessa hora. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. O capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, ele conta uma das passagens, um dos capítulos, um dos episódios mais marcantes na vida do rei Josafá. Josafá, ele recebe o carimbo na sua biografia, aqui na Palavra de Deus, que ele foi um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Josafá, ele reina em Judá. Ele reina quando a nação já está dividida em dois reinos, Israel e Judá. E Josafá, ele reina neste tempo e no tempo dele, fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Josafá também não é perfeito. E por isso eu acho que a gente pode se identificar muito com Josafá. Por exemplo, a Bíblia também deixa registrado que Josafá, ele não conseguiu colocar fim aos altares que eram erguidos a Baalins, a Baal. Mas na sua gestão, ele teve muitas ações, muitas decisões acertadas, muitas coisas que agradaram ao Senhor. Por isso que eu digo que a gente se identifica e pode se identificar muito com Josafá. Se não todos, eu entendo que muitos se identificam, eu me identifico. Por quê? Não porque eu cometa os mesmos pecados que Josafá, mas a exemplo dele, eu também tento fazer o meu melhor. E eu vejo muitos irmãos meus bem intencionados que tentam fazer o melhor. Nem sempre conseguem, porque somos limitados, porque somos falhos, às vezes precipitados, às vezes a gente não calcula bem a consequência de uma decisão, de uma escolha. Mas o fato é que na maioria do tempo, Josafá conseguiu agradar ao Senhor. Quando você se propõe a fazer o seu melhor, deixa eu te dizer, o Espírito Santo vai te ajudar. E você, na maioria das vezes, também vai conseguir agradar ao Senhor. E aqui a gente tem essa história de Josafá, a gente tem esse capítulo que nos ensina muito. Eu vou ler para você, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, acompanha os 4 primeiros versos do capítulo 20. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então entenda, aqui eu tenho 3 exércitos que se uniram. Eu tenho aqui os moabitas, os amonitas, e todos estes caras, eles estão unidos contra Josafá para guerrear contra ele. É muita gente. É uma força bélica muito intensa. Isso é comprovado aqui no 2. Então, vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti da além-mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Ou seja, o recado vem de forma clara. Josafá, presta atenção. É uma grande companhia. Uma grande companhia são homens de guerra treinados, profissionais, preparados. É muita gente, nós não vamos dar conta. Versículo 3 já começa assim: e Josafá temeu. É muito interessante, tem algumas traduções que falam: e Josafá teve medo. Esse é um medo que eu diria o medo bom. Nós precisamos entender que existe uma porcentagem, existe um limite, existe um momento que o medo vai equilibrar as nossas ações. Não é sábio, não é inteligente da nossa parte ir com o peito aberto para todo tipo de desafio e batalha. Para quê?
A gente tem que saber calcular exatamente quais são os nossos recursos. E Josafá, quando recebe essa notícia, ele teve medo. De novo, Josafá, dá para se identificar com ele. Quantas vezes eu e você somos assaltados, somos roubados, somos colocados contra a parede por causa do medo? Quantas vezes eu e você, num primeiro momento, num primeiro impacto de uma notícia ruim a respeito da nossa família, a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa igreja, do nosso trabalho, quantas vezes eu e você, a nossa primeira reação foi ter medo, muito medo. O que o medo não pode fazer? O medo não pode nos paralisar. O medo não pode fazer com que a gente entre numa caverna, se acovarde, que a gente se mate por causa do medo. Então, Josafá, a primeira coisa que a Bíblia faz questão de deixar claro é que este rei, ele temeu, ele teve medo. Mas olha a sequência do versículo 3. Olha como continua. E pôs-se a buscar o Senhor. Então ele teve medo e agora ele se coloca a buscar ao Senhor. Entenda, Josafá, ele era um homem que orava todo dia, ele era um homem que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele era um homem, era um rei que tinha uma vida devocional. Mas existe uma ênfase aqui. No momento do caos, no momento do terror, no momento do medo, diz aqui que ele pôs-se a buscar o Senhor. Aqui está falando de intensidade, está falando de agora eu preciso priorizar, eu preciso buscar mais, eu preciso me sacrificar mais, eu preciso ir para o trono, diante do trono, do altar do Senhor, intensamente, porque existe uma batalha aqui. Eu preciso. Olha como ele continua, e proclamou um jejum em todo o Judá. Ele é rei. Como rei, ele tem autoridade. Então, primeiro ele tem medo, aí diz que ele passa a buscar ao Senhor intensamente e, por último, como última ação da sua gestão naquele momento crítico, ele proclama um jejum para toda a nação. Toda a nação. Grava isso. Toda nação. Não foi um jejum para os sacerdotes, não foi um jejum apenas para os levitas, não. Ele proclama um jejum para que toda a nação se envolva no processo, se envolva nessa batalha e sinta na pele o risco nacional que está acontecendo. Existem momentos que você, como sacerdote da sua família, que você, como sacerdotisa da sua família, caso você seja uma mãe solitária, uma mãe que não tem um marido do lado ajudando. Existem momentos que o chefe da família, que o líder da família, o cabeça da família, não dá para ele lutar sozinho. Existem momentos que ou a sua família toda se envolve na batalha, e assume a bronca e entende que o problema é de todos, ou as bênçãos não virão, a batalha não será vencida. Então aqui Josafá, ele proclama um jejum nacional, não dá para ninguém ficar de fora. Versículo 4, e Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar ao Senhor. Olha o resultado. Ele tem medo, ele se dedica a buscar ao Senhor, ele proclama um jejum e o verso 4 diz qual foi o resultado. E Judá, ou seja, toda a nação se conscientizou, toda a nação entendeu e Judá se propõe e vem e clama e pede socorro ao Senhor. Isso é tremendo. Isso é tremendo e é isso que está acontecendo. Aí, o que vai acontecer na sequência aqui? Eu não vou ler, depois você lê com calma. Josafá, ele faz uma oração. Ele faz uma oração e ele argumenta. Ele fala, Senhor, estes inimigos estão vindo para conquistar a terra, para tornar-nos escravos deles, para nos matar. Senhor, só que essa terra o Senhor deu para a gente. O Senhor vai permitir que isso aconteça? Nós vamos perder aquilo que o Senhor nos deu? Quantas bênçãos, quantos talentos,
quantos bens que Deus te deu e nesse momento você está correndo o risco de perder. Perder para inimigos, perder sem entender o porquê você está sofrendo essa ameaça. A oração de Josafá é legítima. A oração de Josafá, a argumentação dele é legítima. Então ele ora, ele clama, ele pede a Deus, mas é isso mesmo? Nós vamos correr esse risco? Nós vamos perder para esses inimigos? Até que a gente chega no versículo 12, que foi o que eu li. E eu vou ler a primeira frase do versículo 12. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Então esse tu não os julgarás, Josafá está falando sobre os inimigos que vêm subindo contra Israel, contra Judá. É essa a reclamação, é esse o lamento do rei. É isso que ele está pedindo. E eu queria que você prestasse atenção nisso. A nação toda está pedindo socorro. O rei declarou, proclamou um jejum. O rei se colocou na posição de buscar ao Senhor intensamente. O rei deixou claro o seu medo. A nação se uniu em clamor e oração e está todo mundo junto nessa batalha, está todo mundo apavorado. Ou seja, eles estão fazendo tudo o que está ao alcance deles, mas até aqui no versículo 12, Deus não respondeu. Nenhuma bênção chegou. Você está entendendo? Existem momentos na sua vida, existem períodos na sua vida que é o quando não sabemos mais o que fazer. Que você já fez de tudo, você já tentou de tudo e a bênção não veio. E aqui no versículo 12, agora, a partir dessa pergunta, Josafá nos dá 3 lições. E nos dá 3 lições muito claras e muito fáceis da gente assimilar. A primeira delas, olha o que ele diz depois da pergunta. Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Primeira coisa, Josafá declara de forma honesta, de forma sincera, Senhor, nós somos mais fracos, nós somos impotentes, nós não temos a menor condição de entrar no campo de batalha e vencer esses inimigos que vêm contra nós. Senhor, nós não temos armas, nós não temos recursos, nós não temos técnicas. Senhor, nós estamos na roça. A gente não vai conseguir. Então, a primeira lição que Josafá passa para mim e para você, Senhor, nós somos mais fracos do que os nossos inimigos. E não é que só que nós somos mais fracos, nós somos muito mais fracos. Infinitamente mais fracos. Não dá para a gente lutar essa luta. Segunda lição dele, a segunda lição que vem aqui no versículo 12. Tampouco sabemos o que fazer. Na segunda lição entra exatamente o tema da nossa reflexão. Josafá está declarando, Senhor, já fizemos tudo. Nós já proclamamos jejum, oração, pano de saco, a gente já está tentando de tudo, mas a gente não sabe mais o que fazer. A gente não tem o que fazer. A gente não tem estratégia, a gente não tem um plano, a gente não tem uma rota de fuga. Senhor, a gente vai morrer aqui. Nós não sabemos mais o que fazer. É momento desesperador. Portanto, ele faz estas 2 declarações. Nós somos mais fracos. Nós não sabemos o que fazer. E aí vem a terceira lição. E a terceira lição, ela traz esperança, ela traz conforto, porque aqui entra um mas. Aprende isso em toda luta, em todo caos, em todo desespero, existe um mas. E ele termina o versículo 12 assim, mas os nossos olhos estão sobre ti. Glória a Deus. A gente é fraco, a gente não sabe o que fazer, mas nós vamos resistir. Mas nós não vamos desistir. Mas nós não vamos abandonar e nos afastar dos caminhos da fé. Mas os nossos olhos estão fixados, estão voltados para ti. A Bíblia,
é muito clara em afirmar que nenhum homem viu a Deus. Então, como é que eu entendo esta colocação e essa frase de Josafá? Mas os nossos olhos estão firmes em ti. E ele está falando dos olhos da nação. Ele está falando dos olhos de um povo, de Judá. Essa frase, ela confirma de forma poética o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 11, lá no Novo Testamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que a gente não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não andamos mais por vista, por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Aqui, esse fixar os olhos em Deus é fixar os olhos pela fé. O fixar os olhos pela fé, ele obrigatoriamente, ele inspira e ele indica ação. Que tipo de ação? Eu honro a tua palavra, eu obedeço a tua lei, eu sei que o teu caminho orientado na palavra é o caminho certo, eu sei que os teus mandamentos é o melhor para a minha vida, é refrigério para a minha vida, é alimento para a minha vida, é pão para a minha fé, me alimenta, me dá esperança. Então, Josafá, ele entende aqui como rei, como líder da nação, que eles não têm o que fazer quando não sabemos o que fazer. Portanto, eles fixam o olhar em Deus. Quem são eles? Eu vou ler o 13, só para você entender o drama, para você entender o que está acontecendo. Olha o versículo 13. E todo o Judá, toda a nação, todo o povo, e todo o Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Pequenos aqui são crianças, bebês. Esposas, porque os homens já tinham sido convocados para esse momento crítico de batalha. E aí, filhos, não importa a idade, todos estão envolvidos. Portanto, aqui nesse versículo, ele está dizendo que todas as faixas etárias estão em pé diante do Senhor. E é muito interessante quando eles falam os seus pequenos, as suas esposas, os seus filhos. O que ele está dizendo? As famílias. Nós estamos num tempo de batalha. Nós estamos num tempo de grandes provações. Nós estamos vivendo um tempo desafiador no mundo inteiro. E Deus vem resgatar famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus a Abraão, quando estabeleceu uma aliança perpétua com ele. Famílias, você não pode ganhar o mundo e perder a sua família. Isso seria uma tragédia para você. Portanto, abrace a sua família, proclame um jejum na sua família. Busque ao Senhor na sua família, congregue as crianças, congregue os pequenos, incentive os seus jovens, os seus adolescentes, para que estejam no caminho da fé e venham para a batalha, porque são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, quando a gente não sabe mais o que fazer. Muitas vezes os meus filhos vão me procurar e eu não terei uma solução para eles. Muitas vezes ovelhas vão querer um conselho e eu não vou ter um conselho que traga uma solução imediata para eles. Mas uma coisa Josafá está me ensinando: neste momento de caos que eu não tenho resposta, fixe os seus olhos em Deus, porque Ele é a resposta. Nesse momento, quando todo esse trabalho, quando todas essas estratégias já foram adotadas por Josafá e toda a nação, do versículo 14 em diante, Deus vai começar a operar. O povo está adorando, está cantando, está jubilando, está celebrando, está orando. A Bíblia vai dizer aqui nesse trecho que chega um momento que Josafá ele coloca o rosto em terra e todos os homens também fazem o mesmo. Isso é literal, isso não é metáfora. Existem momentos que você quebra o protocolo, que você sai da sua liturgia encaixotada e você precisa colocar o rosto em terra, você precisa se humilhar, você precisa clamar e buscar ao Senhor, porque não tem outra forma. E você vai louvar e você vai adorar. É neste momento, quando o povo não sabe o que fazer, mas os seus olhos estão fixos no Senhor,
que Deus levanta um homem na congregação e esse homem vai falar o que Deus está orientando o povo e vai dizer: olha, amanhã o exército inimigo vai subir pela colina, pela montanha de Ziz. Vocês vão até lá e vocês vão descer contra eles. Isso é sensacional. Isso é sensacional porque é a resposta que eu e você sonhamos. Eu e você, nas nossas orações, nas nossas buscas, tudo que a gente quer é que Deus nos oriente, é que Deus fale: ó, vai por esse caminho, não vai por aquele. Toma essa decisão e não aquela. Faz assim, que assim eu estarei contigo e te abençoarei. Portanto, o povo ficou ali aos pés do Senhor, prostrado, clamando, louvando, e então Deus deu a orientação, ou seja, Deus deu um mapa. Deus deu aquilo que todo adorador sonha, a direção para o caminho. Como andar, que passo, onde eu tenho segurança, onde que eu acerto. Então Deus dá orientação, só que Deus fala mais. Deus chega e fala assim para eles: olha, mas tem um detalhe, vocês não vão precisar lutar, podem ir à batalha, não tenham medo, eu estou com vocês. E Deus vai dizer: esta batalha não é de vocês, é minha. Quando Deus fala isso, é tremendo porque eu lembro de Paulo. Quando Paulo está no alto caminho para Damasco, quando Paulo cai do cavalo e quando Paulo ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, naquele momento, ele tinha certeza que ele perseguia cristãos. Só que a voz falou para ele: quando você persegue a igreja, você me persegue. Presta atenção. Esse tempo difícil que a igreja está enfrentando no mundo inteiro, todos os sistemas opressores, inimigos e diabólicos desse mundo que pensam que estão oprimindo, massacrando, perseguindo e matando cristãos, que eles estão contra seres humanos apenas. Esses sistemas quebrarão a cara porque eles estão perseguindo o dono da igreja. Aqueles que te perseguem, presta atenção, aqueles que lutam contra a sua casa e a sua família, achando que estão indo contra vocês. Se vocês têm aliança com Cristo, são filhos de Deus, procuram fazer a sua vontade, estas pessoas estão perseguindo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo tratará. Fique firme, com os olhos fixos em Deus. Não levante a sua mão, não proclame palavras de maldição, ofendendo, xingando, caluniando, não faça isso. Mas fique firme na sua posição de vigia. Portanto, Deus está falando: olha, a batalha é minha, não é de vocês. Vocês chegam no campo de batalha e apenas olhem, fiquem em silêncio e vejam a vitória que eu darei. E é incrível porque Deus confunde os exércitos inimigos e eles lutam entre eles e eles se matam a todos. E o povo de Judá não tem que fazer nada, apenas. Depois que eles chegam e encontram todos mortos, o texto vai dizer que eles ficam 3 dias recolhendo despojos, animais que sobreviveram, e eles pegam muita riqueza. Eles ficam 3 dias recolhendo de tanta coisa que tinha. No 4º dia eles desistem porque não dava para pegar mais. Sobra ainda muita coisa, porque é assim que Deus faz. É sempre acima do que a gente pede ou pensa. Aí eu vou ler para você o versículo 26. Olha o versículo 26. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca até este dia. Beraca, no hebraico, significa bênção. Portanto, ali foi chamado de o Vale da Bênção. Para pensar. Há 4 dias atrás, essa nação estava pedindo socorro ao Senhor. Essa nação estava desesperada, sem uma resposta. Essa nação estava com os inimigos poderosos fungando no pescoço deles e declarando: nós vamos arrasar com vocês. Há 4 dias atrás, essa nação olhava para todos os lugares e só via um vale de maldição. Mas Deus entra no caos, entra na batalha, entra na guerra e transforma aquele lugar para eles agora em vale de bênção.
Se você está atravessando um lugar de batalha, de caos, e se você está naquele momento quando não sabemos mais o que fazer, presta atenção. Fixe os seus olhos em Deus. Ele pode transformar em vale de bênção este lugar. Eu termino em João capítulo 6. Em João capítulo 6, Jesus ele tem um discurso ali profundo. Só que à medida que o discurso vai avançando, chega um momento que muitos dos seus discípulos, e quando a Bíblia fala os seus discípulos, não se refere aos 12, mas de outros discípulos que seguiam a Jesus. Muitos deles declaram que quem conseguiria ouvir aquele discurso porque era muito duro. E aí, grande parte deles vão embora porque não resistem ao discurso. Nesse momento, Jesus olha para os 12 e Jesus pergunta para eles: vocês também querem ir? Vocês também querem ir embora por causa do meu discurso? E nesse momento, quem se levanta para responder e falar é Pedro, no versículo 68. E Pedro, em palavras nossas agora, ele diz: como assim, mestre? Como assim? Por que é que o Senhor faz essa pergunta para a gente? Para quem nós iríamos se apenas Tu tens palavra de vida eterna? Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente não deve fazer é se afastar do Mestre. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que fixar os olhos no Mestre. Quando a gente não sabe o que fazer, mesmo sem entender o porquê das coisas, a gente precisa louvar, jejuar, clamar e glorificar ao Rei do céu. Por quê? Porque no tempo dele, ele nos colocará num vale de bênção. Entenda isso. A luta dos filhos de Deus é a luta dele. Nenhum dos filhos de Deus ficará desamparado. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que você jamais desista de deixar o seu olhar fixado no Autor da vida. Deus te abençoe. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus,
neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Glória a Deus por esse momento, glória a Deus por essa hora, glória a Deus pela palavra, pelo louvor que você acabou de ouvir. A gente vai orar agora, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelas respostas que você tanto espera, orar para que o Espírito Santo mostre a você, no tempo dele, da forma dele, o que fazer num tempo onde nós não sabemos o que fazer. Fecha os olhos comigo e ora comigo. Santo Deus, obrigado por esse momento, por essa hora. Abençoa teu povo, abençoa os teus filhos, abençoe a tua igreja, Pai. Guarda cada família no seu lar, aonde quer que estejam neste momento. Abençoe aquele que está solitário, abençoe aquele que está em dúvida, abençoe aquele que está desesperado sem saber o que fazer. Mas leva conforto, consolo e respostas para cada um dos teus filhos. Guarda-nos todos, continua conosco, abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até quinta-feira que vem no Promessas de Esperança.